Bom dia, pessoal do médio. Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar aqui uma aula de sociologia, certo? Eu postei um vídeo de organismo, né, para você na última aula, ok? Então, a linha científica organicista procurou colocar em prática seus princípios em favor da explicação da vida em sociedade. Herbert Spencer, que é um filósofo inglês, autor da obra Sistema de Filosofia Sintética, O Homem versus o Estado, procurou direcionar seus estudos sobre a evolução da espécie humana de acordo com a evolução dos demais seres. Spencer antecipou sua teoria da evolução formulada por Darwin e partiu do princípio que existiam caracteres universais presentes em todos os organismos vivos, dispostos sob a forma de órgãos e sistema. Então ele desenvolveu a tese de que toda a realidade, desde material até social e espiritual, evolui à semelhança dos organismos vivos. Ele quer dizer justamente que toda a sociedade ela evolui ao longo do tempo. Os problemas sociais que ocorrem dentro de uma determinada sociedade, esses problemas eles surgem e com o tempo esses problemas eles são solucionados, ou são solucionados ou são contornados se não tiverem solução. Mas que dentro de uma sociedade organizada esses conflitos, eles tendem a ter uma solução, mesmo que demore bastante tempo, No plano social, político e ético, o sistema de Spencer redunda na tese de que são naturalmente superiores os indivíduos que melhor se adaptam ao ambiente e deles sabem tirar proveito, Então ele acha que, na tese dele, olha, isso é tese, ele diz o seguinte, que os organismos superiores são aqueles que se adaptam mais rapidamente ao ambiente. Isso ele fez uma comparação com a teoria de Darwin. Ele quer dizer o seguinte, que numa sociedade, aquelas pessoas que se adaptam mais rapidamente às mudanças, elas são superiores às outras. E isso não é verdade. Na minha opinião, isso não é verdade. Não existe ninguém superior a ninguém. Existem pessoas que têm culturas diferentes, que aceitam determinadas coisas com mais facilidade e outras não aceitam. Existem pessoas que não são preconceituosas, existem pessoas preconceituosas. Quer dizer, numa sociedade, a sociedade ela é plural e é diversa. Você pode ser até preconceituoso com alguma coisa, não aceitar nada, eu disse isso em outras aulas, você achar que não é normal, mas você não pode, Você não pode falar mal, é você se utilizar da violência para impedir que o outro tenha aquele determinado comportamento. Esses comportamentos, os mais diversos possíveis dentro de uma sociedade, eles têm que ser aceitos porque a sociedade ela é plural. Então nós temos que conviver com uma diversidade de pensamentos, e culturas, tá certo? Ele disse seguinte, além de Spencer, outros organicistas, Albert Schaff, procurou identificar os chamados tecidos sociais, Os tecidos sociais, ou seja, esses fenômenos que acontecem dentro de uma sociedade, Outro filósofo também muito estudado, é o Auguste Comte, Então Comte ele ficou impressionado com os princípios apresentados por Darwin, Ele diz que Darwin disse que sobrevivem os mais fortes, os que se adaptam ao ambiente, ok? Então ele disse o seguinte, aí Comte diz o seguinte, caberia, portanto, às sociedades com nível mais complexo de existência, industrializadas e urbanizadas, a tarefa de garantir a vida das sociedades ruralizadas, poligâmicas, politeístas e usuárias de tecnologias rudimentares, da Ásia e da África, tirando-as da condição de fósseis vivos e assegurando-lhes a manutenção. Com isso, seu desaparecimento seria evitado. Bom, mais uma vez, ele diz o seguinte, eu vou só ler mais um trechinho e comento, Ele diz o seguinte,
Ao utilizar as teorias darwinianas para explicar os problemas da sociedade e apostar na industrialização como foco do desenvolvimento material, essa corrente de pensamento, chamada de darwinismo social, forneceu grande justificativa para ações de países imperialistas. Olha, você não tem no mundo, a gente sabe hoje, Comte defendeu o seguinte, que um país desenvolvido teria que se impor ao outro desenvolvido. Na realidade, a síntese que se faz do pensamento de Auguste Comte é de que os países desenvolvidos teriam que se impor aos países subdesenvolvidos. Teriam que se impor. Isso abriu brecha para quê? Para o imperialismo do início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, onde as colônias, aliás, as potências europeias, né, invadiram a Ásia e a África e tomaram conta dos países. Cada um ficou com um pedaço, botaram o mapa em cima e disseram: vou ficar com um pedaço porque nós vamos nos apropriar desse pensamento aqui de Augusto Comte e vamos tomar conta, porque a gente tem que industrializar esse povo. Porque esse povo, na visão de Comte, ele ia desaparecer porque era um povo que usava pouca tecnologia, né? Sabe-se que isso não existe, um povo desaparecer porque usa pouca tecnologia. Isso não existe. Se isso existisse, os aborígenes da Austrália teriam desaparecido. E os aborígenes da Austrália vão muito bem, obrigado, né? Então, os índios da Amazônia, os cinta-largos, os que vivem dentro da floresta, que não têm contato com o meio ambiente, teriam desaparecido. Eles não desapareceram, né? Essas comunidades, essas etnias que vivem com pouca tecnologia, né? Elas se adaptam ao ambiente. Elas se adaptam, elas já se adaptaram a viver com pouca tecnologia. Não é porque nós somos ocidentais, né, instruídos, um país industrializado, que nós vamos achar que nós somos superiores àqueles que são subdesenvolvidos ainda, que vivem de agricultura nômade, né? Não, de jeito de maneira. Ninguém é superior a ninguém. Nós temos que respeitar a cultura de cada povo e pedir que cada povo respeite a nossa cultura, mas nós não temos que impor a nossa cultura a nenhum povo, como nenhum povo pode nos impor a cultura. Eu disse a vocês a história, né, que o Império Romano durou muito tempo e Alexandre o Grande, um grande conquistador, porque os povos conquistados tanto pelo Império Romano como por Alexandre, eles não impunham sua cultura, eles deixavam o povo cultuar seus deuses, o povo continuar com sua cultura, o povo dominado, tá certo? Augusto Comte identificou na sociedade dois princípios que considerava vitais: o estático, que caracterizava as formas elementares de organização social, e o dinâmico, que representava a forma mais complexa de uma estrutura social, ou seja, uma sociedade industrializada e urbanizada. Para Comte, os princípios estáticos estático e dinâmico completavam-se, já que sociedades estruturadas e baseadas em instituições como família, princípios religiosos definidos, sistema de linguagem consistente, regime de propriedade e leis claras apresentam grau significativo de coesão, garantindo o bom funcionamento e a possibilidade de elevação de grau. Uma sociedade que vive organizada dentro de leis e de regras. Nós sabemos que toda sociedade, seja ela um povo com a sociedade mais primitiva ou um povo com a sociedade mais industrializada, todos eles possuem suas regras de convivência. Toda sociedade, não importa qual, possui as regras de convivência. Cada um tem seus deveres e os seus direitos, seja uma sociedade avançada tecnologicamente ou muito atrasada tecnologicamente. Mas nenhuma sociedade, quando os seres humanos viveram em grupo, desde o Neolítico, quando aprendeu a domesticar plantas e animais, que existia algum tipo de organização, porque senão ele não tinha se tornado sedentário. Então existiam determinadas regras, que essas regras elas vão surgindo naturalmente, né? Fora as leis que são escritas, mas as regras de convívio social, elas vão surgindo rapidamente. Isso não acontece de um dia para outro, tá certo? Na realidade, as ideias de Comte e de seus seguidores foram vistas com simpatia no continente europeu do século XIX, até mesmo porque justificavam as pretensões capitalistas, né?
Então as teses de Augusto Comte justificavam que as potências europeias podiam invadir a África e a Ásia com o pretexto de desenvolver aquelas sociedades tecnologicamente. Olha aí a coisa, que a gente sabe que não era nada disso a intenção, né? A intenção era tirar toda a riqueza das colônias que ela invadissem, né? Que elas pudessem tirar tudo. Não interessava, portanto, se o povo dessas colônias, que eles transformaram em colônias dessas terras, iriam se ficar numa situação muito ruim. Não interessava. Interessava pegar a riqueza e mandar para a capital, né? Para a metrópole, no caso, né? Tirar da colônia e mandar para a metrópole, para enriquecer aquela aristocracia parasita que tinha, né? E a nobreza europeia, tá certo? Em detrimento do bem-estar da sociedade que estava sendo explorada. Então essa teoria de Comte foi usada como desculpa, né? Apenas para eles embasarem, né, a justificativa de você invadir um país, um território, e dizer: isso aqui é meu, acabou-se, é meu, pronto, eu vou explorar isso aqui, vou explorar o povo e vou tirar muita coisa daqui. Não interessa o povo, não interessa, porque isso aqui quem invadiu fui eu e acabou-se. É essa a forma de pensamento, tá certo? Em seguida, a gente tem a lei dos 3 estados, né? Que também é de Augusto Comte, ok? Em sua lei dos 3 estados do desenvolvimento humano, Comte teoriza que o desenvolvimento intelectual do ser humano passou historicamente por 3 estados: o teológico, no qual as explicações se baseiam em uma causa sobrenatural, ou seja, os fenômenos são resultado da ação dos deuses, que é o teológico, né? Então, os fenômenos são responsabilidade dos deuses, é uma coisa mitológica, certo? O metafísico, a gente se lembra da metafísica de Aristóteles, no qual os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas ou por noções que buscam explicar a origem e o destino do universo, né? Então, eles chamam de forças abstratas, esse metafísico, são forças abstratas, né? O que move o universo, o que gira o planeta, né? Isso são forças abstratas. Quando a metafísica aristotélica, quando Aristóteles, né, falou sobre metafísica, muita coisa não se conhecia. Então eram coisas abstratas que não se conheciam, que não sabiam o funcionamento. Inclusive os mitos gregos foram criados para explicar coisas que eles não entendiam, tá certo? E por último, ele tem o positivo, ou positivismo de Comte, né? Que se origina no aparecimento das ciências, com ilusões suplantadas pelo conhecimento obtido por meio das observações e no raciocínio. Ele diz que o estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano, né? O espírito humano mais maduro. É chamado de positivo porque, ao apontar para a real distância das formas teológicas e metafísicas de explicação do mundo da natureza, o que caracteriza o estado científico. Podia ser aplicado à espécie humana. Ele dizia que a lei dos 3 estados podia ser aplicada à espécie humana como um todo e a cada indivíduo em particularidade, né? Isto é, a criança seria direcionada a explicações teológicas, o adolescente ao metafísico, o adulto a concepção positiva da coisa. Então a criança ficaria naquela de que existe Papai Noel, né? O adolescente, né, ficaria no metafísico, né? Que seria um Deus que lhe daria um presente no dia do Natal, certo? Sairia ali, ninguém sabia de onde era. E o adulto seria a ciência. Não existe a figura de Papai Noel. O que existe é o pai que coloca o brinquedo lá embaixo da cama do filho. Você está entendendo? Ele chama a lei dos 3 estados por isso. Muitas vezes os pais dizem, né, quando criam criança: não mexa aí porque tem um monstro, tem um bicho-papão, tem uma cuca, tem um... Isso aí é a parte teológica da teoria dos 3 estados de Comte. Você vê que até hoje se encontra aqui arraigado aqui: olha, você não abre aquele quarto, não abre a geladeira, você pode ver uma mulher de branco, Isso aí é o estado teológico de Comte, entendeu? É até o estado teológico. Até hoje se usa isso, às vezes, para você
intimidar uma criança para que ele não faça isso. Não é assim? Não é assim? Comte também classificou as ciências, baseado na hipótese de que teriam se desenvolvido a partir da compreensão de princípios simples e abstratos, para daí estender-se para a compreensão de fenômenos mais complexos e concretos. Para ele, as ciências se desenvolveram por meio da matemática, da astronomia, da química e da física, e atingiram o conceito mais complexo, como a biologia, e finalmente com a sociologia, que fecharia as séries de ciências e sintetizaria todo o conhecimento humano ao representar o auge de toda a ciência. Bom, não seriam só essas ciências, né? Na realidade, a filosofia, todas as ciências, elas vêm da filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Tudo que existe de ciência veio da filosofia, né? Ele diz que a sociologia, ele chama de física social por ele, né? Teria como objetivo analisar a humanidade, e sua importância se justificaria por representar o advento do método científico em substituição às explicações de cunho teológico metafísico, né? Hoje a gente sabe, ou seja, você, em vez de acreditar que na mata tem saci, né? A grosso modo, estou explicando o que é que Conte defendia. Em vez de você explicar que na mata tem saci, né? Você teria que explicar a uma criança que ele não entrasse na mata, que poderia levar uma picada de cobra, poderia se perder, né? Poderia sofrer um acidente. Quer dizer, as coisas são reais, não são ilusórias. Não entra na mata porque a cuca vai lhe pegar, né? Isso aí seria teológico e metafísico, mais teológico, né? Mas a realidade seria: não entre na mata porque você pode levar uma picada de cobra, você pode sofrer um acidente e morrer. Então essa seria o quê? Seria a realidade. Você tem que, o meio científico, você tem que explicar ele dessa maneira, e não com lendas e folclore, tá certo? Ok? E a gente sabe que a teoria de Darwin, ela foi justificada para a postura imperialista dos países industrializados, né? Então tudo foi visto, tudo foi se apropriando, os países, as potências se apropriaram tanto da teoria de Darwin quanto das teses de Augusto Comte para o imperialismo ou neocolonialismo europeu do final do século XIX, comecinho do século XX. Ok, pessoal? Então Comte, ele defendia isso aí, né? Ele dizia que ou era teológico, né? Ou era metafísico, ou era científico. Seriam os três estados. Ok, pessoal? Próxima aula nós continuaremos, beleza? Um abraço a todos.